As forças especiais do Exército dos Estados Unidos, conhecidas como Boinas Verdes, estão entre os operadores mais capacitados das Forças Armadas Americanas. E embora eles façam a maioria das coisas que você esperaria de operadores especiais, essa unidade de operações especiais valoriza tanto a capacidade do operador de falar um idioma estrangeiro, quanto a força com que ele consegue arrombar uma porta. Com razão, esses operadores estão na linha de frente da política externa dos Estados Unidos. Eles se deslocam para áreas remotas e de alto risco por longos períodos de tempo. Tudo isso enquanto se misturam à população em algumas das condições mais rigorosas e difíceis. Eles podem estar informando um embaixador sobre questões políticas pela manhã e treinando combatentes da liberdade na selva na noite seguinte. Dito isso, o que diferencia os Boinas Verdes do restante das operações especiais dos IBIAs? Por que são chamados de profissionais silenciosos e como ingressar nessa comunidade de elite? Vamos responder essas e outras perguntas para vocês. E aí, pessoal? Sou o veterano Vini, voz do General Discharge. Junte-se a nós para uma análise profunda de uma das unidades de operações especiais mais letais dos Secremuá, a Força Especial do Exército do Secremuaria. Apesar de serem alguns dos combatentes mais elitizados do mundo, as Forças Especiais do Exército dos 1952, eles têm origem nos pioneiros do Exército e forças não convencionais, especialmente o OSS, Escritório de Serviços Estratégicos, que iniciou a doutrina de guerra não convencional dos AUS. Apesar da dissolução de alguns desses grupos após a Segunda Guerra Mundial, seu estilo de combate começava a se consolidar. O governo do Zeitora percebeu a necessidade de unidades mais especializadas. Ex-membros do OSS mais tarde ajudariam a criar as Forças Especiais dos SMBVille sob o comando do coronel Aaron Bank, que ficaria conhecido como o pai das Forças Especiais. Oficiais do OSS, que ajudaram a criar as Forças Especiais, foram muito influenciados pelos comandos britânicos, conhecidos pelas Boinas Verdes, com quem colaboraram na Segunda Guerra Mundial. Os operadores das Forças Especiais começaram a usar o mesmo tipo de cobertura de cabeça, mas as Boinas Verdes ainda não eram oficiais e houve críticas à escolha. O exército desaprovava secretamente a cor, acreditando que ela tinha uma aparência muito europeia. Mas o brigadeiro-general William Yarborough, comandante do Centro de Guerra Especial do Exército do Sadvicir, tinha seu próprio plano. Ele aproveitou a visita do presidente John F. Kennedy a Fort Bragg para usar a boina verde com seus homens. Explicando o significado histórico do acessório de cabeça, Kennedy gostou tanto que pediu ao Departamento do Exército que o reconhecesse como o acessório oficial das Forças Especiais em 1961, avançando para o presente. As Forças Especiais do Exército do Secremuá ganharam reputação feroz nas operações especiais e nas Forças Armadas do país. Os Boinas Verdes são muito únicos porque podem ser utilizados nas 3 fases do contínuo operacional: tempo de paz, conflito e guerra. Naturalmente, isso permite que eles operem em lugares onde ninguém sequer imaginaria. Eles podem estar prevenindo algo, mitigando situações em outro país ou engajados em conflitos em outros lugares. Os Boinas Verdes têm muito trabalho e desempenham 7 missões doutrinárias: guerra não convencional, defesa interna estrangeira, ação direta, reconhecimento especial, combate ao terrorismo, contra a proliferação e operações de informação. Se você consegue soletrar, as Forças Especiais do Exército podem agir e fazer aliados nesse processo. O que os distingue de outras forças especiais é sua maestria em guerra não convencional e defesa interna estrangeira. Por isso, os Estados Unidos os selecionam como uma das primeiras unidades enviadas ao exterior para interagir e criar laços com a população local. Eles ficarão lá por longos períodos, falando o idioma local, se imergindo na cultura local e entendendo seus costumes, tradições e dinâmicas sociais. A inteligência cultural adquirida em operações isoladas e prolongadas permite que naveguem e influenciem eficazmente ambientes estrangeiros, infiltrar linhas inimigas com táticas de guerrilha e treinar forças locais para defender seus países. Para desestabilizar e derrubar um governo opressor por subversão, operações psicológicas e guerra não convencional, buscando conquistar poder em áreas negadas. Mas como os Boinas Verdes cumprem essa missão? Para explicar isso,
precisamos apresentar um panorama geral de como as forças especiais são estruturadas. Aqui está uma explicação básica, mantendo as coisas o mais simples possível. As forças especiais são compostas por vários grupos de forças especiais. Dentro de um grupo de forças especiais, existem equipes C, equipes B e equipes A. As equipes C são o quartel-general de um batalhão de forças especiais, responsáveis pelo comando, controle e apoio logístico. Os batalhões geralmente consistem em 4 companhias. Nessas companhias, os elementos de quartel-general são as equipes B, compostas por 11 a 13 soldados. O objetivo da equipe B é apoiar as equipes A da companhia, tanto na guarnição quanto em campo. Agora vamos falar das equipes A. As equipes A, ou ODAs, são os destacamentos operacionais de uma unidade de forças especiais. Uma companhia de forças especiais geralmente tem 6 ODAs, cada uma especializada em uma habilidade de infiltração ou missões específicas. Exemplos disso são equipes de salto livre militar, mergulhadores de combate, montanha, mobilidade, entre outras. As ODAs operam em equipes de 12 homens, cada um com uma função específica na equipe. Apesar do treinamento cruzado dos membros de uma ODA, seu melhor aproveitamento ocorre pelas habilidades específicas da equipe. Há 8 especialidades entre os boinas verdes mostradas na tela. Elas incluem especialistas em armamentos, médicos, graduados seniores e oficiais. Pode-se dizer que os boinas verdes definem o conceito de multiplicador de força, porque uma ou 2 equipes de 12 homens conseguem treinar e equipar milhares para implementar a política externa do CIO e proteger os interesses estratégicos americanos. O êxito de suas missões secretas costuma reduzir o envolvimento militar do CIBAACA, poupando dinheiro público e vidas americanas. Outra característica que os diferencia é que esses operadores não contam com tradutores em um teatro de operações. Eles mesmos são os tradutores de que precisam, porque sua missão depende disso. Assim, para atuar com eficácia em ambientes estrangeiros, cada boinas verdes vai obter proficiência em outro idioma como farsi, árabe, mandarim, russo, espanhol ou francês, que estão entre mais de 20 idiomas estrangeiros disponíveis para seus membros, permitindo que as equipes trabalhem por meses ou anos em áreas remotas de nações anfitriãs. Os boinas verdes exigem inteligência e força física. O idioma que o candidato aprenderá será determinado pela sua pontuação no teste de aptidão linguística de defesa. O teste, conhecido como D-Lab, é um exame projetado para aprender um idioma inventado. A pontuação pode definir o idioma atribuído e o local de colocação após o treinamento, caso o candidato já seja fluente em outro idioma. O Exército deve treiná-los em outro idioma para que aproveitem melhor e tenham operadores que falem vários idiomas, não só um. Isso permite que os destacamentos operacionais sejam enviados globalmente para cumprir várias missões. Por isso, vimos os boinas verdes na América do Sul treinando a polícia militar contra cartéis de drogas, treinando soldados na Ucrânia contra a Rússia, orientando o exército de Taiwan contra a invasão chinesa ou auxiliando milícias aliadas no Oriente Médio. A presença deles no cenário global é significativa e vai além do que a maioria das pessoas imagina. Para contextualizar, desde o 11 de setembro, com o aumento global das ameaças, os boinas verdes sempre atenderam às expectativas. Hoje, eles estão ativamente envolvidos em mais de 80 países, protegendo os interesses vitais dos Estados Unidos. Esse compromisso incansável não vem sem sacrifícios. Os boinas verdes concentram a maioria das baixas nas operações especiais. Mesmo assim, sua determinação prova seu status como uma das forças de combate mais eficazes do Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. Para criar uma das operações especiais mais eficazes do mundo, o processo de seleção deve garantir que só os melhores entrem na comunidade. Quão difícil é o processo das forças especiais? Tornar-se um boina verde exige que os candidatos passem por um treinamento difícil e árduo que dura aproximadamente 2 anos. Antes do treinamento das forças especiais, é necessário completar o treinamento básico do Exército, o individual avançado e a escola de paraquedismo. Após essas etapas, os candidatos vão ao curso preparatório das Forças Especiais e depois para a avaliação e seleção das Forças Especiais, SFAs. O SFAs é um teste de resistência de 4 semanas, usado para filtrar quem realmente quer estar ali. A maioria das desistências ocorre no SFAs,
Alguns candidatos concluem o curso, mas percebem no final que não se encaixam no perfil buscado pelos boinas verdes no SFAS. O processo de seleção é integral para cada um. Atributos essenciais para todos os soldados das forças especiais incluem inteligência, aprendizado, preparo físico, motivação, influência e bom julgamento. Aqueles que completam o SFAS seguem para o curso de qualificação das forças especiais, mais conhecido como curso Q. O curso Q dura vários meses e a duração depende da especialidade militar a qual o candidato é designado. Por exemplo, os candidatos a 18 Delta passarão por vários meses de treinamento em SACM e SFMs antes de concluírem sua formação. Enquanto isso, um candidato a 18 Bravo faz cerca de 10 semanas de treinamento para a especialidade. O Exército divide o curso Q em 6 fases, independentemente da duração. Na primeira, os candidatos conhecem a história e a estrutura das forças especiais. Em seguida, ocorre a fase de táticas de pequenas unidades, que fornece treinamento e habilidades de combate tático para atuar em uma ODA. Após o treinamento específico de MOS já mencionado, ocorre o Robin Sage, fase final dos candidatos das forças especiais. Os candidatos precisam testar todas as habilidades adquiridas no curso Q em um exercício de guerra não convencional em 15 condados da Carolina do Norte. Após isso, inicia-se a fase de idioma e cultura, com treinamento básico de operações especiais e do idioma atribuído ao final do SFES. E por fim, a sexta e última fase consiste em uma semana de desligamento e a primeira formação regimental, onde os candidatos vestem suas boinas verdes pela primeira vez. Concluir o treinamento é só o início para o boina verde ao chegar à sua unidade. Eles certamente continuarão treinando, tendo a oportunidade de frequentar escolas avançadas como salto livre militar, combate, escola de mergulho, escola de atirador de elite, guerra nas montanhas, assalto aéreo, sapador, Pathfinder e muito mais. Essa comunidade de elite está disponível para civis, militares da ativa, praças e oficiais e, acredite se quiser, para aqueles que estão ou querem entrar para a Guarda Nacional. Isso mesmo, existem boinas verdes de meio período. Há várias oportunidades para soldados tentarem os boinas verdes, mas só quem se alista com o contrato 18 de Israel tem garantia de participar da seleção. Dizendo o que ninguém fala em voz alta. Os boinas verdes são incríveis, mas você sabia que existem boinas verdes que levam suas habilidades para outro nível? Esses são os que seguem para atuar como operadores da Força Delta de nível 1. Mas o que distingue um boina verde de nível 1 de um de nível 2? Por sorte, respondemos a essa pergunta no nosso vídeo sobre boinas verdes de nível 1 versus nível 2. Escaneie o código QR na tela, ou acesse o link na descrição abaixo para assistir. Este vídeo só existe graças aos nossos apoiadores do Patreon. Se quiser ajudar a manter nosso movimento vivo e criar conteúdos incríveis, não deixe de participar escaneando o código QR na tela ou acessando o link na descrição ou no comentário fixado abaixo. Um grande obrigado a quem já apoia. Você realmente quer estar aqui? Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui?